Voltamos para o segundo bloco do programa Polêmica. Estamos aqui com a historiadora Silvia Paz, dando uma aula para a gente de história. Professora, vamos falar um pouquinho agora sobre a arquitetura do cemitério do Caju. Quem vai ao cemitério do Caju observa verdadeiras obras de arte. Né? Anjos enormes, capelas enormes. Muitas pietais. Depois você vai me dizer o que é pietais, porque eu não sei. Tá bom. Aquelas coberturas de bronze, você vê que são coisas muito fortes. Isso tem a ver também com classe social, isso tem a ver com qual é o simbolismo dessa diferenciação tão grande, se o grande ditado é que quando todos morrem, vão todos para o mesmo lugar. Pois é, a gente vai mais ou menos, né? Acontece o seguinte, que quem constrói a cidade dos mortos somos nós, os vivos. Então, nós passamos para essa cidade dos mortos, para esse Campo Santo, toda a nossa visão social, política, econômica, né? Ela vai junto com o corpo nosso. E eu diria que todos viramos pó, mas diferentemente, né? Isso é forte, hein? Com certeza. Mas isso não é uma coisa ruim. Pelo menos eu não vejo a diferença como uma coisa ruim. Essa pluralidade é muito saudável, é muito rico de aprendizado, né? Então, não é ruim ser diferente, não. Acho até bom que seja assim. Bom, realmente lá a gente vê no cemitério várias as diferenciações. A própria diferenciação de ocupação no espaço da lagoa que nós falamos há pouco tempo. As irmandades mais economicamente ricas, elas estão na parte alta, que é o do lado esquerdo. Do lado direito de quem entra. Muito roubado, então. Do lado direito. A gente está na Alameda, né? Nós estamos caminhando. Então, do lado direito são as irmandades que estão mais altas naquele ali. As irmandades mais empobrecidas, elas estão mais no fundo da lagoa, que a gente, inclusive, desce uma escada. E a do lado esquerdo de quem entra? Antes das irmandades, que você quer dizer. Isso. Né? Eu fico por ali, para ver o movimento todo, ou ficarei, né? Por ali para ver o movimento todo. Essa parte do cemitério, ela não tem, como é que eu vou dizer, uma divisão religiosa, como as irmandades têm. Estão ali pessoas que não estavam ligadas a nenhuma irmandade da Igreja Católica, né? Mas estão ali um certo nível social. Sim. Né? Porque, pelo menos, as sepulturas que a gente vê ali são sepulturas... mais enriquecidas de valor arquitetônico, né? Mas, no fundo, também, a gente tem outras bastante interessantes de barões, de viscondes, que estão na outra parte, fora dessas irmandades. Ali a gente tem estrangeiros, protestantes, os batistas. Nós temos a segunda ocupação de igreja batista do Brasil, aqui em Campos. Esses batistas, eles vieram para transformar o engenho em usina. São ingleses, são belgas, que vieram para transformar, nesse período de transformação da nossa indústria açucareira, né? E vieram trazendo também a sua religião. Então, eles não estão dentro das irmandades, estão do lado de fora. Lá atrás, a gente tem uma parte muito interessante, porque começa a modificar o material usado nos túmulos, assim como começam a todos iguais ou muito parecidos. Coincidentemente, a estrutura arquitetônica dos túmulos, elas começam a ficar muito parecidas, simples, e começa a ser, a gente percebe pela data dos enterramentos, comparando com a ocupação do espaço dos vivos, é mais ou menos a época em que se começam a construir os edifícios de apartamento na cidade. Por quê? Um edifício de apartamento, ele só tem uma estética
diferente por fora. Por dentro, todos os apartamentos Sim. são iguais, né? Você não tem diferenciação. Transferiram essa Exatamente, linha também para... exatamente. Coincidentemente, né, ela bate mais ou menos com esse período. Eu não tenho estudos em outros cemitérios para saber se isso seria comum, né, em outros cemitérios ou não. Mas o nosso, pela primeira observação, sim. Então, eles começam também a ser mais simples. E hoje, por causa dos assaltos e roubo de estátuas, principalmente dos adornos de bronze, dos adornos em metal, começou a ficar, então, mais simples ainda. Eles ganham apenas a cruz, o material utilizado ardósia, é uma pedra, um piso de casa, né, comum, azulejos e muito simples, uma foto e a data e o nome apecuados na pedra, né? Professora, aproveitando essa oportunidade, cite alguns nomes de referência da nossa história que se encontram enterrados no Caju, que deve fazer parte também dessa curiosidade das pessoas que visitam. Não, com certeza. Eu não, quando faço passeio, a gente destaca alguns monumentos, né? Logo na frente a gente tem o de Felipe Webb, Dr. Felipe Webb, que o túmulo dele foi feito pela municipalidade em homenagem, em agradecimento também ao bem que ele fez como médico, um médico muito humanitário, que deixou uma marca bastante firme na cidade, também foi um dos fundadores da Escola Espírita em Campos, do Grupo Espírita em Campos. Logo depois, pertinho da de Felipe Webb, nós temos uma que o nome não aparece, mas que com certeza era um positivista, porque toda a marca do positivismo francês está nesse túmulo. Tanto as palavras de ordem, né, que estão também na nossa bandeira, a ordem e progresso, mas também o mês de Aristóteles, ano, se não me engano, é 1943 ou 23, alguma coisa assim. Então, é uma pessoa, né, que marca um momento histórico na cidade. Depois, o túmulo do primeiro prefeito de Campos, que está completamente arrasado. Toda parte de bronze não existe mais. Primeiro prefeito de Campos. Manuel Rodrigues Peixoto assumiu o poder em 1904. Logo no início da República, ele era advogado, maçom, alto cargo na maçonaria, era dono de engenho, de usina, né? Um usineiro, e ele tem tudo isso estava dito em placas de bronze com baixo relevo. Tudo isso acabou? Acabou. Não tem mais. Eu ainda tenho fotos, mas não tem mais. A Nina Arueira está lá. A Nina Arueira foi uma feminista também no século passado, na primeira metade do século passado, morreu muito jovem, foi fundadora do Partido Comunista em Campos, escrevia num jornal e numa revista local do Rio de Janeiro, poesias e crônicas, e sempre tratando a mulher com mais prestígio, né? Um discurso, um pouco mais de equilíbrio. Isso, né? Um discurso bem feminista. A Benta Pereira também? A Benta Pereira, ela é uma figura, eu diria, mística do século XVII, porque ela é transformada nessa heroína, né? É a nossa heroína construída, por uma necessidade, sim. Todos nós precisamos de heróis, precisamos de super-homens, né? E a Benta Pereira foi construída ainda no século XVII. Ela também é uma representação muito forte para todas nós, né? E uma curiosidade, Finazinha Queiroz. Sim, o túmulo da Finazinha está lá belíssimo. E o dos pais dela tem uma escultura que foi do Bernadelli,
O Bernadelli, são dois irmãos italianos que vieram para o Brasil no século XIX para fundar a Escola de Belas Artes no Brasil, né, que é a do Rio de Janeiro, sim, a Escola de Belas Artes no Rio de Janeiro. Belíssimo túmulo da Finazinha. E ela está ali ao lado. Também, né, que tem uma história. Isso, da filha, né, a filha adotiva dela, é isso. Estão todos lá, o túmulo dela é bem mais simples, ao lado dos pais, e a casa dela é a maior representação da figura que ela foi, né? É uma figura a Dama da Bondade, como ficou também sendo conhecida. Guardando as devidas proporções, a nossa Evita. Em determinado tempo também, com né? certeza, com certeza. Uma espécie de mãe dos pobres. Isso, bem pensado. Né? Por aí. Isso aí. Agora, algumas histórias também devem ter saído desse cemitério, né? A mulher de branco? Não sei, eu queria que a senhora contasse uma ou duas coisas que a senhora já ouviu interessantes, que fazem parte da cultura daquele cemitério. Isso, a mais conhecida é a da mulher de branco, né? Eu, inclusive, conheci o motorneiro que disse que viu a mulher de branco. Não, eu não vi a mulher de branco, mas conheci o motorneiro que viu a mulher de branco. Ele jura, né? Jura, claro. E eu não estou aqui para discordar dele, né? Claro. Ele, uma pessoa maravilhosa, ele me contou uma vez, não, essa história é verdade, eu vi. E o bonde do Caju, que é o bonde 14, ele passava à meia-noite na frente do cemitério. Era o último percurso dele, vindo para o centro, e ele depois ia para a oficina, né, para a garagem. E determinados dias, esse vulto saía de dentro do cemitério, atravessava o portão, subia no bonde e vinha até o centro. No centro, se desfazia. E ninguém que estava dentro do bonde ousava falar, olhar sequer um para o outro, segundo o relato desse motorneiro, tá? De medo, que realmente assusta um pouco. Mas eu acredito que isso aí também não o fogo fálico, que são justamente as energias que o corpo solta, né? Ele cria uma fumacinha, um gás, e esse gás, ele assusta, e é justamente o que cria esses fantasmas em quem vê, né? Principalmente em quem tem medo à meia-noite. Seria uma pergunta inevitável. Você tem medo da morte e acredita em vida após a morte? E qual é a sua religião? Eu não tenho religião. Por ser historiadora ou por opção? Não. É por opção mesmo. Eu fui criada na Igreja Católica, meus pais são católicos, tenho uma tia que é freira, salesiana, mas eu, por opção, eu não tenho religião. Eu respeito todas, vou a várias, com amigos, com conhecidos. Vai ter um culto, vai ter um candomblé, vai ter uma missa especial. Eu vou e respeito na mesma forma. Que eu acho que a religião, as igrejas, elas acabam dividindo o ser humano, ao invés de juntar, de agregar. E nós precisamos ser mais solidários e respeitadores uns com os outros. Que é uma essência exatamente. Como a essência que eu acredito, como fui criada na Igreja Católica, era justamente a base da pregação do Cristo. E Jesus para você? Né? Primeiro, existiu? Um grande pregador. Existiu sim, eu acredito que sim. Como um grande pregador, como outras grandes pessoas. Não. Embora eu acredite em anjo. Não, eu não vejo. Eu vejo o Jesus Cristo como um grande pregador, um líder por excelência. Acredita em anjo, não acreditaria em Jesus? Pois é, porque o anjo, eu não sei, mas eu tenho um anjo, ele fala comigo. Se a senhora tivesse que escolher, vou reformular a pergunta. Todos nós temos nossos momentos de tensão, de fraqueza, de dúvidas, né? A quem a senhora recorre? Ao Pai direto, porque eu acredito em Deus, eu não tenho a religião. Um pouquinho meio evangélico aí, né? Ninguém vai ao Senhor que não seja por Ele mesmo. Não há intercessores, né? Não há ponte. A não ser do meu anjo. Eu peço às vezes ao meu anjo, tem, as aliar.
todos nós temos um anjo. Como né? é que você identificou o nome dele? Não, isso aí já é na questão judaica. Sim. Os judeus acreditam muito, né? E nós, a vertente católica, ela tem esse lado muito do judaísmo, né? Então, a gente tem um anjo e é pela data de nascimento. E aí eu identifiquei o meu anjo, Azaliar. E ele é mais atento do que eu, as minhas coisas. Toma bem conta de mim. Mas realmente, o pai é quem eu me dirijo e uso apenas a intercessão do anjo. Então já foi muito censurada por isso, por não ter religião? Principalmente dentro da família? Olha, até a minha mãe, no começo, ela ficava assim, porque a minha mãe é muito religiosa, meu pai também é muito religioso, mas hoje ela aceita melhor. Ela só diz assim, eu estou rezando por vocês. E eu agradeço sempre, porque eu sei que a oração ela é forte, ela tem um poder muito grande, e isso já é provado pelos neurocientistas, né? Então, eu também oro por ela, porque eu também faço as minhas orações, só não faço igual a ela, né? Mas a gente... essas energias que nos cercam. Estamos aqui com a historiadora Silvia Paz, vamos ao intervalo e já voltamos.